Boa tarde, somos o GE6, composto por Beatriz Eugênia, Flávia Costa, Júlia Andrade, Laís de Almeida e Maria Luísa, apresentando nossas primeiras impressões da várzea, dando uma atenção especial na A5, área da Sulanca. Localizada na região político-administrativa RPA4 e localizada a 11,57 km do Marco Zero, a várzea possui uma área de 2.255 hectares, segundo informações no site da Prefeitura do Recife. Fonte de um vasto repertório cultural e palco de inúmeros eventos históricos, ela tem cerca de 70.453 habitantes, que vivem e absorvem toda a sua cultura e preservam vivas as suas tradições, sendo algumas delas a Burra da Várzea e o movimento Salve o Casarão. Mantendo-se unidos e lutando por seus espaços e reconhecimentos, seus moradores caracterizam-se como pessoas trabalhadoras e alegres, as quais não se deixam abater pelas lutas diárias e fazem dessa união fonte da sua força para reafirmar todo o seu repertório sociocultural e lutar por seus direitos, principalmente agora nas dificuldades da pandemia. Falando um pouquinho sobre o processo histórico agora. O bairro da Várzea surgiu a partir de uma pequena povoação de portugueses no engenho de Santo Antônio, fundado nos primeiros anos de colonização. E aí, atraídos pela fertilidade do solo e pela qualidade da água, muitos outros engenhos de açúcar surgiram ao redor do rio, formando assim a Várzea do Capibaribe. E aí, na primeira metade do século XVII, a várzea apresentava bastante relevância em Pernambuco, já que abrigava vários órgãos governamentais e era palco de muitos eventos históricos de Recife, como, por exemplo, as reuniões ocorridas no Engenho São João, que se discutiam planos de revolta contra os holandeses. Infelizmente, no século XIX, o rio começou a ficar poluído, já que muitas pessoas iam se banhar achando que a água era curadora. E com a água poluída, a várzea começou a perder seu poder. Vale ressaltar que, até hoje, isso é um problema que não foi resolvido, graças à negligência do governo, fazendo com que várias famílias se prejudiquem, já que precisam do rio para sua sobrevivência. Fazendo um recorte mais específico na área 5, podemos destacar a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi construída durante o século XVII, no qual a várzea estava no seu auge de poder. Apesar dela ter passado por reformas internas, ela nunca mudou sua fachada e ainda funciona, além de ser aberta para o turismo também. Acerca dos espaços públicos, no geral, destaca-se a Praça da Várzea, Paróquia Nossa Senhora do Rosário e algumas ruas e vias, como BR-101 e 232. Ressaltando nossa área de estudo, a Feira da Sulanca se faz bastante presente quando se fala de influência sobre este local. A Feira da Sulanca possui bastante relevância para esse local em ressalva. Ao se falar no espaço público, destacam-se as ruas e avenidas ao entorno da feira, como Rua Padre Henrique, Rua Dona Maria Lacerda e Avenida Afonso Olindense. Ainda se falando do espaço público, essa área engloba a Delegacia da Várzea e o 12º Batalhão da Polícia Militar. Ambos ficam localizados na área que permeia a Feira da Sulanca, mais especificamente na rua chamada Dona Maria Lacerda. Acerca de outras estruturas que englobam esta área próxima à Feira da Sulanca, temos escolas como a Estadual Simão Bolívar, a Senador Novaes Filho e a Escola de Evangelização Espírita Fabiano de Cristo, assim como o Centro Geriátrico Padre Venâncio. Os tipos arquitetônicos do recorte da área 5, que é a área que será estudada, são bem variados. Não possuem um modelo único. Então, eles contam com elementos inspirados na sua original povoação portuguesa, como, por exemplo, o Casarão da Várzea, que atualmente encontra-se no ASEF, que é uma zona de preservação histórico-cultural. O bairro também apresenta locais que contêm fachadas remetentes às casas brasileiras do início do século XX, ou seja, residências que ficam no limite do lote, sem muros ou muretas, e essas abrigam atualmente escolas e comércios locais. Se encontram perto da Praça da Várzea. Como é um bairro que apresenta uma certa desigualdade social, em algumas ruas também é possível notar o estreitamento da calçada ou até mesmo a ausência dela, como na Rua Coronel Pacheco e na Rua 6 de Março, onde as casas são bem simples, também se encontram no limite do lote e não tem nenhum recuo lateral, são casas contínuas e apresentam fachadas bem semelhantes.
Em outras ruas menos estreitas, é possível perceber a existência de calçadas mais largas, casas ainda coladas, mas com recuo em pelo menos um lado do terreno, como na rua Doutor Correia da Silva. Já na rua Azeredo Coutinho, encontramos uma grande diversidade de tipologias arquitetônicas, casas grandes e soltas no lote, bem como casas no limite do terreno, com estilo arquitetônico do século XX, semelhante àquelas existentes próximo à praça. Dentre os principais componentes marcantes da arte e da cultura do bairro está o Maracatu Real da Várzea, que é um projeto social que tem como objetivo principal de infundir ritmos afro-brasileiros, como o maracatu de baque virado e o samba de coco, de forma colaborativa para a população local. Esse projeto normalmente acontece na época do carnaval, na Praça Pinto Damasio, conhecida popularmente como Praça da Várzea. Entretanto, nos demais períodos do ano, o grupo realiza outros eventos, com o objetivo de fortalecer a expressão cultural e popular através do uso de elementos históricos, como o famoso casarão, que é um meio de difusão cultural e hospeda o evento Maracas de Tô. As feirinhas, por outro lado, são bastante valorizadas pelos habitantes e trazem uma grande variedade de artesanatos manuais e regionais. Brennan, além de carregar uma enorme bagagem cultural, o museu possui grande influência na vida das gerações vindouras. Isso porque, através das mais diversas obras, tem uma grande autoridade na formação intelectual, pois, baseando-se na ideia do revolucionário Nelson Mandela, tal qual defende que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, pode-se dizer que esse forte elemento cultural pernambucano é capaz de provocar verdadeiras mudanças na sociedade. Apesar do seu enorme acervo cultural, a várzea infelizmente é extremamente esquecida pela sociedade. Poucos sabem da riqueza histórica e da sua grande participação na evolução do município. Além do descaso populacional, é válido ressaltar a falta da importância dada ao bairro pelos órgãos governamentais. Bairro esse que deveria ter vários incentivos turísticos por conta da riqueza de seus elementos. Boa tarde, somos o GE6, composto por Beatriz Eugênia, Flávia Costa.